Então, o que é o planejamento estratégico, né? Na verdade, ele é o olhar, né, da instituição para amanhã, para o longo alcance, para 2010, no caso da mesa aqui, né? Então, é muito mais baseado, ele é baseado em dados do contexto onde a organização atua, seja ela companhia, escola, faculdade, ou festival, ou rede, né? Com a finalidade de buscar alternativas de ação, principalmente alternativas de sustentabilidade, para sustentabilidade, pensando em formas, em maneiras, estratégias são as maneiras que essa instituição, que essa organização vai poder identificar para poder, então, pensar no futuro, a visão de futuro, né? Próximo. Então, quem faz o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico deve envolver o máximo de pessoas possível que represente todos os setores da organização, certo? É lógico que você não vai botar um mundo de gente numa sala para falar, porque as opiniões, as sugestões vão ser bastante amplas, né? Mas que cada setor, ou que cada uma das áreas envolvidas na vida da organização possa estar representada, né? Ela representa esse planejamento representando uma postura nova, ela tem que ter esse compartilhamento de ideias para espelhar efetivamente, porque ela vai estar influindo na vida daquelas pessoas, na medida que elas estão envolvidas com aquele determinado trabalho. Então, a visão de cada pessoa envolvida em cada área de ação da organização é importante para que isso possa, então, traçar um caminho para o futuro da organização. Estou sendo rápido demais, Dudu? Não. Então, quando se faz, ele deve ser realizado no momento da criação da organização, ou em momentos de crise, né? Tanto a crise lá de fora, quanto a crise de filosófica aqui que a companheira da mesa colocou. Mas ele deve ser realizado eventualmente no momento de organização, como a maioria das organizações já estão num processo de trabalho, pode ser organizado num determinado momento em que se identifique que existem caminhos diversos, ou que existem falta de caminhos para poder exatamente orientar a busca desses caminhos, né? E ao final de todo esse processo, cabe uma avaliação se realmente o que está proposto ali, se as ideias que aparecem ali, se ela tem coerência com a realidade da organização, com o que ela quer, com o que ela se propõe, tá? Vamos lá? Como se faz, né? O processo de planejamento envolve algumas etapas, um passo a passo, que é o que a gente vai falar nos próximos slides, nas próximas apresentações, né? Não existe um processo único, tá? É uma ferramenta gerencial, mas que pode ser, ela é uma ferramenta acadêmica, mas que pode ser aberta na medida em que se encaixe no perfil da organização que vai realizar. Depende muito de quem conduz o processo de planejamento, né? É importante que tenha sempre a figura de um mediador que não seja diretamente envolvido com a vida da instituição e que possa estar ali controlando e orientando as diversas opiniões e sugestões, tá? E esse processo, ele pode, como está dito ali, ele não é um processo único, ele pode ter a cara que a instituição precisar, tá? Mas existe todo um esqueleto, um corpo específico, né? Uma técnica específica que a gente vai, então, detalhar agora. Então, vamos lá? Então, o ponto mais importante do planejamento estratégico, que é a partir de onde vai se identificar todas as outras estratégias. Oi? Então, que é a definição da missão da organização, tá? Não vou aqui entrar nas questões de dança, de que é, coisa e tal, mas cada organização, cada grupo de pessoas que se reúne para desenvolver uma determinada atividade, uma determinada ação, seja ela momentânea para um projeto, né, tem vida curta, ou seja ela de mais longo prazo, é o ponto mais importante. A missão é aquilo que vai nortear e que vai ter impacto por todo o tempo de vida da organização, porque a partir do momento que você determina quem você é, o que você quer e que caminhos você vai tomar, então você
consegue trabalhar com todos os outros fatores que vão interferir aí. Como se define essa missão? Como se faz para a gente definir isso, né? Então, juntando, como eu disse, representantes dos vários segmentos da organização e respondendo a 4 perguntazinhas básicas que a gente tem, que não estão ali, porque eu cortei um pouquinho por conta do pedido do Dudu. Então, qual o propósito da nossa organização? O que a nossa organização deveria ser, e não o que ela é agora, tá? O que cada um acha que ela deveria ser, o que ela será no futuro, o que eu espero dela no futuro, tá? E para onde a organização vai, para onde nós vamos, certo? Então, respondidas essas perguntas, livremente, de uma forma de brainstorming, né, vai se criando uma colcha de retalhos de opiniões, da onde a gente pode pensar aquelas que são as mais importantes, para formar, então, um corpo que dê corpo a uma missão exatamente que espelhe a aspiração de todos que estão envolvidos naquela organização, né? A primeira pergunta, né, qual o propósito, ela deve avaliar se a organização está orientada para cumprir aqueles pressupostos que estão, na medida em que ela estiver, por exemplo, organizada enquanto uma empresa, enquanto uma associação, no seu estatuto. Então isso é o que deve orientar basicamente, porque quando você cria uma organização, legalmente você tem um documento que é o marco de constituição daquela organização, e naquele marco já diz o que você vai fazer, né? Pelo menos perante os olhos da lei. A partir daí, então, os caminhos podem ser tratados e orientados para o cumprimento desses pressupostos legais, certo? Então, esse é só tocando só nessa primeira questãozinha do propósito da organização. A partir da descrição da missão, da razão de ser da organização, a gente vai fazer a análise do contexto externo, ou seja, de onde está mergulhada a minha organização, tá? A gente tem que identificar a organização no espaço, numa situação geográfica, política, social, econômica e todos os outros fatores que podem interferir no desenvolvimento das atividades para as quais a gente está se propondo, né? Devemos conhecer os riscos, né? E as possibilidades de atuação. Então, a influência de todos os fatores externos, se ela é positiva, ela tem que ser encarada, ela representa uma oportunidade, certo? E se ela é negativa, ela representa uma ameaça. Então, o contexto externo são ações, né, de fora da instituição, do ambiente interno da instituição, que podem interferir no desenvolvimento, na consecução da sua missão. Se a gente traça uma missão, fatores externos podem interferir, ou para a consecução, ou para a não consecução dos objetivos que nós traçamos na nossa missão, tá? Então, oportunidade e ameaça são os 2 fatores do contexto externo à instituição. A oportunidade é o aspecto, fator ou autor da sociedade que pode afetar positivamente a organização, contribuindo para o cumprimento da sua missão, certo? E ameaça, o aspecto, fator ou ator da sociedade. Ator aí, no caso, pode ser uma outra instituição que vai ser concorrente, uma outra que interfira imediatamente na nossa, né? Então, por exemplo, entra aí a questão dos riscos, tá? Vou dar um exemplo claro de uma instituição que eu trabalhei durante bastante tempo, que inclusive fui gestor de um projeto, segundo a menina do BNDES, foi um projeto de sucesso dentro da área social do BNDES, que é o Grupo Cultural Afro-Reg, né? Como a gente trabalha dentro de favelas, um fator de ameaça é o tráfico. Então, um investidor vai colocar dinheiro para que a gente construa um centro cultural, onde vão ter atividades de dança, teatro, circo, música, e esse investimento que ele fez pode, a qualquer momento, deixar de ser, inclusive, aplicado na finalidade para a qual ele foi pedido, se estoura uma guerra do tráfico, como várias vezes estourou, e aquela obra que era programada para 1 ano e meio demorou 4, 5 anos, porque nesse meio tempo várias ameaças impediram que a gente realizasse a missão. E ela voltou, eu tenho que ser rápido aqui. Então, oportunidade para a instituição, por exemplo, seriam a questão dos editais, né?
observar o Sebrae, por exemplo, o outro degrau dessa ação do Sebrae é a criação de um observatório de editais, ou seja, ver, identificar no mercado todas as oportunidades que os editais de empresas, de órgãos públicos colocam à disposição em termos de financiamento, digerir isso e disponibilizar de uma forma mais, digamos assim, mais palatável para as organizações e para os produtores que não têm muito esse trato com a questão da economia.